Boa noite, irmãos. Uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, louvando ao nosso Deus, cultuando, pregando a respeito da palavra de Deus, conhecendo mais sobre Ele. É muito bom para nós estarmos reunidos como igreja, nesse contexto que a gente aprendeu mais uma vez que igreja são as pessoas, é o corpo de Cristo e não o templo, né? A gente ainda tem essa confusão de que o templo é a igreja, de que a igreja é o templo, e a pandemia aí, mais um ensinamento que a gente teve é de que a gente agora sabe quem realmente é a igreja de Deus. Vou fazer uma oração aqui, intercedendo pelo início do nosso culto, depois vou fazer uma exposiçãozinha assim, de uma experiência que eu tive essa semana na minha vida, que foi muito interessante, e depois a gente prossegue. Ó Pai, esteja conosco nesse momento, temos a certeza de que o Senhor aqui está, somos gratos por isso. Esteja conosco, nos acompanhe, nos ilumine, nos dê sabedoria para entender a respeito da Sua palavra. Guia-nos, Senhor, no entendimento, no aprendizado, e faz com que tenhamos cada vez mais prazer, cada vez mais vontade, cada vez mais necessidade de estar em comunhão contigo, Pai. Pedimos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, pelos motivos de oração, por aqueles que nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, mandem seus motivos de oração para nós, através do WhatsApp, através do YouTube, pelo chat ao vivo. A gente vai continuar orando por cada motivo apresentado, né? Compartilhe esse conteúdo, envie o link por WhatsApp, envie o link do YouTube para as pessoas. Se inscreva no canal, isso é importante. Curta, né? Vai lá no gostei, curtir lá no joinha do canal. Curte ali, incentiva as pessoas para quem você encaminhou a se inscrever também a curtir, porque o algoritmo da rede social, ela entende que, como muitas pessoas estão curtindo, olha, de cada 10 pessoas que entram aqui, 6 curtem. O algoritmo entende que esse conteúdo deve ser muito bom e vai automaticamente mostrar ele para mais pessoas, né? Quando a gente entra, assiste tudo e não faz essa interação, ele entende que é um conteúdo comum. O algoritmo entende que é um conteúdo comum e não vai ter tanto engajamento nisso aí. Então, vamos nos inscrever no canal, curtir todos os vídeos, compartilhar e pedir para todo mundo fazer isso aí também, como uma forma a mais eficiente que a gente tem, pelo menos nesse momento, de disseminar, de espalhar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Irmãos, essa semana foi muito interessante uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu vou falar a respeito de um versículo de Ezequiel, que é Ezequiel 44, 23. Na minha leitura eu passei por esse texto e acabei fazendo uma ligação com o meu dia a dia, né? Então Ezequiel 44, 23 diz: "E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro." Naquele contexto ali havia uma necessidade de reforma sobre como as pessoas estavam agindo em relação aos ensinamentos de Deus, né? Muitas pessoas desviadas, muitas pessoas afastadas dos preceitos de Deus, muitas pessoas seguindo a deuses pagãos, a falsos deuses, né? Tanto que um pouco antes, em Ezequiel 44:10, está escrito assim: "Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir." Mesmo afastados, vem uma orientação sobre como eles deveriam se aproximar novamente, sobre como eles deveriam servir a Deus, né? Cada um tem o seu papel nessa reestruturação, nessa reorganização, né? E a atribuição dos sacerdotes ali continuaria sendo mostrar para as pessoas o que é o certo, o que é o errado, o que é puro, o que é impuro. Principalmente, isso é importante em alguns momentos em que a distinção não é clara, né? Um exemplo bem palpável assim de dentro do nosso dia a dia, né? No meu trabalho eu já me deparei com casos de pessoas que tinham aquele transtorno de acumulação. A pessoa não consegue se desfazer de nada. Ela come uma bolacha, ela guarda o pacotinho porque aquilo ali pode ser útil. Ela lê um jornal, ela guarda o jornal porque aquele jornal pode ser útil algum dia, né? E nesse caso específico, a pessoa não conseguia desfazer de roupa, sapato, jornal, garrafa vazia, sempre tinha um motivo para guardar. Sempre tinha um motivo para guardar. Num segundo momento, essa pessoa, é um caso real, ela passou a ver coisas na rua e levar para casa porque poderiam ser importantes no dia a dia dela.
Então ela começou a levar móvel velho, móvel quebrado, brinquedo velho, brinquedo quebrado, cadeira. Tudo ela levava para a casa dela e ia guardando. Os vizinhos faziam reclamação na prefeitura, faziam reclamação na vigilância sanitária, faziam reclamação na promotoria de justiça, buscavam alguma forma para que isso pudesse ser sanado, né? Culminou isso aí com uma ação judicial em que essa pessoa foi internada para tratamento com apoio da família. Foram retirados 14 caminhões basculantes de lixo de dentro da casa dessa pessoa. 14 caminhões. Percebam que nesse caso é muito nítido que essa pessoa precisava de ajuda, que ela precisava de orientação. É muito nítido. Embora para ela não tivesse claro, para todos nós, para todo mundo que via aquela situação, era muito claro que ela precisava de uma ajuda. Qualquer um de nós percebeu isso já no começo da ilustração. Mas em alguns casos, não é tão claro assim. Olha só, na minha casa o bagunceiro sou eu. O bagunceiro sou eu, tá? Eu chego lá em casa, o que é o normal? Ainda é o normal, irmãos, mas depois de 15 anos de casado eu comecei a aprender. Eu chego em casa, sento para assistir TV, tiro o sapato e o sapato fica ali do lado no sofá. Eu vou fazer 832 coisas, o sapato fica lá porque daqui a pouco eu vou usar. Minha esposa passa e fala, olha, ali não é o lugar, guarda o sapato. Eu nunca vi problema em deixar ali, eu guardava porque ela determinava, né? Vem a ordem e a gente cumpre. Teve um dia que eu fui dormir um pouco mais tarde, acordei no outro dia de manhã e saí procurando meu sapato na sapateira, no lugar onde ele deve ficar, onde minha esposa guardava, às vezes quando perdia a paciência de me esperar, e achei ele lá de manhã do lado do sofá. Passou a noite toda lá. Se minha esposa não visse problema nisso, provavelmente o sapato dela ia começar a ficar lá também. E o dos meus filhos também ia ficar lá. Isso ia servir para muitas coisas. Estou dando exemplo só do sapato ali do lado. Para nós ali de dentro de casa, ter vários pares de sapato do lado do sofá seria normal. Quem ia perceber que algo está errado? Uma visita que eventualmente fosse em casa um dia. O pessoal vai chegar e vai olhar e falar assim, mas por que tem tanto sapato aqui do lado? Não tem, né? Mas espera, isso não é normal? Não é assim que as pessoas agem? Aqui em casa é assim há anos. A gente precisaria de que alguém falasse. No meu caso, só eu precisei e minha esposa falou por mim. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. Para discernir o puro do impuro, o certo do errado, é exatamente a mesma coisa, irmãos. Veja bem, quando uma pessoa é entregue a um vício de droga pesada, quando a pessoa usa drogas fortes, quando a pessoa vende as coisas de dentro de casa para trocar por droga, quando a pessoa fica caída na sarjeta, embriagado com o cachorro ali lambendo ele, é nítido que ele precisa de ajuda. A pessoa até sabe, mas precisa de orientação, às vezes para sair da situação. Ela conhece que a situação é ruim, mas precisa de uma ajuda para sair daquela situação. Agora, e eu, que só deixava o sapato fora do lugar? Sou bom pai, sou bom marido, eu faço tudo certo. Eu não consigo ver, eventualmente, algum problema. Aí entra o papel do sacerdote, lá, voltando lá para Hebreus 44, 23, Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Perceberam que nesse momento aqui, se eu não tivesse alguém me ensinando a discernir o certo e o errado, eu não perceberia nunca? E que a tendência natural seria que eu contaminasse mais pessoas a fazer o errado, ao invés de que eu passasse a fazer o certo sem ter uma orientação? Nós demoramos muito para perceber, tá? Confesso para vocês que essa percepção de que minha esposa estava correta, de que eu tinha que fazer aquilo ali no dia a dia porque a gente ia se acostumar com a bagunça, veio há poucas semanas. O sapato ainda fica lá de vez em quando porque eu me esqueço. Preciso do puxão de orelha dela de vez em quando. 3 a 4 vezes por semana é o meu conceito de vez em quando, tá? Tem dias que não precisa, tem dias que eu saí descalço, tomo outra bronca. Mas ela precisa estar sempre ali. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Quando entra o conceito de Deus, quando a gente ouve o sacerdote que nos orienta, quando a gente ouve aquela pessoa, aquele amigo mais experiente na palavra, quando a gente ouve o pastor da nossa igreja e a gente entende que deve obedecer, é exatamente a mesma coisa, irmãos. Perceba outra coisa também. Mesmo quando minha esposa mandava guardar o sapato e eu achava que não era necessário, eu guardava. Com Deus é exatamente igual. Você não precisa entender todos os ordenamentos de Deus para cumprir.
Seria muita petulância nossa achar que Deus primeiro tem que se explicar, Deus primeiro tem que mostrar por que Ele está certo, para só então, convencidos disso, a gente passar a seguir o que Ele orientou. O que a gente precisa é simplesmente obedecer. Com os filhos não é assim? Guarda. Mas por quê? Só guarda. É exatamente o mesmo conceito, irmãos. Então, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo só vai se fazer novo, as coisas velhas vão passar com a comunhão com Cristo, com a comunhão com a igreja, confiando no ensinamento, fazendo essa reforma de dentro para fora. Vamos aproveitar que agora a gente sabendo melhor o conceito de igreja, vamos estar em comunhão com a nossa igreja, vamos estar em contato com a nossa igreja, vamos compartilhar os conhecimentos com a igreja, para assim a gente poder estar mais próximo de Deus, estar mais orientado por Deus, irmãos.
Nesse momento, irmãos, vamos orar por aqueles motivos de oração que foram apresentados, né? Através do chat do YouTube, através do WhatsApp, você que entrou em contato. Você que ainda não encaminhou o seu motivo de oração, encaminhe o seu motivo. Temos recebido todos eles, todos são vistos com muito carinho, são colocados aqui na nossa pauta de orações. Então, eu vou convidar nesse momento nosso irmão Danilo para que interceda pelos motivos de oração que foram apresentados. Bom, então vamos orar pelos pedidos da igreja. Senhor, eu agradeço, Pai, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, para aprender mais da Sua palavra, aquilo que a Bíblia traz, Pai, para nós, que nos move a entender o Seu propósito, Pai, para a nossa vida. Que possamos nesse momento, Pai, de dificuldade, interceder por irmãos, estar atentos àqueles que carecem mais de compaixão, de necessidade, e aqueles que estão passando por necessidade em decorrência da pandemia, Pai, seja falta de emprego, ou estão passando por morte na família, estão com alguma dificuldade, Pai, que possamos estar atentos a essas pessoas que chegam a nós, dar o apoio, Pai, e apresentar aquilo que Tu propõe para nós, Pai, a salvação vinda de Cristo, Pai. E que isso é o que nos traz paz para a nossa alma e também a confiança, Pai, que temos em Ti, sabendo que tudo que Tu fazes é perfeito, é bom, Pai, e é para o bem de todos, Pai. Muitas vezes pode ser que naquele momento não compreendamos, mas que possamos ter essa fé, essa confiança, sabendo que Tu tens o melhor para todos, Deus. E especificamente por essa igreja, Pai, eu lhe peço pela vida do pastor, aqueles que estão à frente, trabalhando, Pai, organizando esses cultos que estão nesse momento online, Pai, que trazem outras dificuldades para serem realizados, mas que possam alcançar para aqueles que também não conseguem estar aqui e que Tu possa tocá-los também, Pai, e levar a Sua mensagem a eles e que seja um momento de reflexão e de mudança de vida, Pai. Que possamos sim ser novas criaturas, Deus, como a Sua palavra diz. Em nome de Jesus que lhe pedimos. Amém. Você tem experimentado a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor dentro da sua vida? Eu quero que nesse tempo, da mesma forma como nós acabamos de orar uns pelos outros, nós possamos estar nos colocando diante da presença de Deus, colocando a nossa vida como uma oferta plena e total nas mãos do Senhor. Deus ele está muito mais preocupado com o nosso coração e com os tesouros do nosso coração do que com aquilo que nós estamos apresentando diante dele. Mas ele nos desafia a vivermos uma vida de fidelidade e de regularidade, onde ao entregarmos, participarmos desse momento de dízimos e ofertas, nós estamos devolvendo parte do recurso que Deus tem confiado a nós para que a obra do Senhor ela seja feita. Eu quero que você acompanhe neste momento um testemunho do David e da Tauana, missionários sustentados por essa igreja lá no campo da Amazônia, e por causa da nossa fidelidade, da sua fidelidade nas contribuições, nós podemos fazer parte de um trabalho como esse e eles têm novidades para nós. Olá, irmãos, é uma alegria para a gente poder estar gravando esse vídeo para contar como nós estamos, as novidades por aqui no campo missionário. Nós estivemos no final de semana retrasado participando de uma ação Jesus Transforma em Manacapuru, junto com os demais missionários aqui de Manacapuru, e foi um momento muito bom, mesmo diante dessa pandemia, diante da dificuldade, poder estar compartilhando sobre o amor de Jesus e orando com as pessoas, né, nesse momento que está todo mundo isolado, né, dentro de casa, a gente ir lá dar uma palavra de conforto, dar uma palavra de consolo, levar a palavra do Senhor e orar por essas pessoas. Foi um momento muito gostoso. E nesse final de semana nós tivemos a mesma ação aqui em Capiranga. Nós estávamos em 14 missionários, nós tivemos a presença de 3 voluntárias de Manaus, os missionários aqui ao redor e o casal missionário que trabalha no município aqui próximo, chamado Anamã. E pra gente foi muito gostoso. Nós fizemos caminhada de oração, parando em alguns lugares específicos, como escolas, hospitais, oramos pelos governantes do município, na prefeitura e na Câmara Municipal. Distribuímos kits com máscara, álcool em gel e levamos uma palavra sobre o maior presente que Deus nos deu, que foi Jesus morrer na cruz para nos salvar. Também fizemos trabalho com crianças de casa em casa, porque nesse momento não podemos ter aglomeração, e o nome do Senhor foi louvado. Nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito aqui
aqui no Capiranga através das nossas vidas. E nós temos uma novidade para compartilhar com os irmãos. Já falamos para o pastor Renato e ele falou para nós gravarmos esse vídeo para compartilhar com a igreja também. Além da nossa responsabilidade que temos aqui de plantar igreja no município de Capiranga, de ter um relacionamento discipulador, cuidando das pessoas, nós temos uma nova responsabilidade de mentorear outros missionários, né? Agora em fevereiro completou 3 anos que nós estamos aqui, isso já vinha sendo sondado há algum tempo e agora se tornou oficial. Eu e a Tauana somos mentores, cuidamos de mais 2 campos missionários, né, onde já há missionários e cuidamos deles, né, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, fisicamente. Temos a missão de visitá-los pelo menos uma vez por mês, de estar junto com eles, acompanhando, em tudo aquilo que for necessário. E o nosso pedido aos irmãos é que estejam orando, né? Vocês fazem parte disso que Deus tem feito aqui no Amazonas. Nós somos missionários dos irmãos e nós queremos contar com as suas orações, com as suas contribuições, com os irmãos a cada dia se lembrando de nós, sabendo que vocês estão aqui junto com a gente. Nós estamos com bastante saudade, que Deus continue os abençoando e sempre que possível nós temos acompanhado os cultos online, estado junto com os irmãos, mesmo que à distância. Deus os abençoe e um forte abraço. Você tem mais um motivo agora para orar pelos nossos missionários de Vitauana. Eles se tornaram agora mentores de radicais, de grupos de radicais que estão no campo missionário. Que Deus os conduza e os use poderosamente. E eu queria também que nós pudéssemos agradecer pela vida do pastor Jorge, pelo missionário Felipe, tantos outros projetos que nós estamos investindo aqui, para que Deus continue a usar a vida de cada um deles. E eu e você, esse é o momento em que nós vamos estar apresentando ao Senhor. Você que já fez aí a sua transferência, você trouxe até a igreja o seu dízimo, a sua oferta, você entregou já o teu cheque. Nós vamos juntos agradecer por esse momento e ao mesmo tempo clamar por famílias que precisam do socorro bem presente do Senhor nesse tempo e nessa área das finanças. Esse é o tempo que nós vamos orar. Você concorda que nós possamos orar? Fecha os teus olhos onde você está. Deus amado, obrigado, Deus, por tanta coisa que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, através dos missionários sustentados. Obrigado porque o Senhor tem levantado um povo que teme ao Senhor e um povo fiel, que tem experimentado aquilo que é fidelidade do Senhor, Pai. Traga esse sentimento e essa convicção, Deus, no coração de cada pessoa dessa igreja, Deus, para que eles se sintam felizes ao fazer parte da obra que o Senhor tem realizado. Deus, que o Senhor possa abençoar essas famílias que já entregaram seus dízimos e ofertas. Traga, Deus, dentro do coração deles, ó Pai, cada vez mais esse sentimento de gratidão, Deus, e a certeza de que o Senhor os tem sustentado. Eu oro, Deus, pelas famílias que estão passando por lutas, Deus, que essa semana eles possam, ó Deus, conseguir, ó Deus, as respostas para as orações deles, Deus, que o Senhor tenha liberdade para agir. Usa a nossa vida como igreja, como resposta do Senhor à vida dessas famílias, Pai. Mas uma convicção fica na nossa vida de que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós em toda e qualquer situação. E nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas.
Quero convidar você a acompanhar a leitura de um trecho da Palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 18, vai falar um pouco a respeito da história de um jovem que chega até Jesus e ele faz uma pergunta para o Senhor com o desejo de se tornar quase que um seguidor de Jesus. E a Palavra de Deus começa a nos dizer assim que certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. E ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. E vendo-o entristecido, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhes disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Vamos orar? Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e nós clamamos em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração, abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender a Tua palavra e que o Senhor traga ensinamentos, ó Deus, para a nossa vida, fazendo com que nos tornemos a cada vez mais, Deus, parecidos com o Senhor, discípulos, ó Deus, que são aqueles que amam ao Senhor de todo o coração, Pai. É o desejo do nosso coração e nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é um daqueles textos da palavra de Deus que vai mexer com a gente, que vai falar no mais profundo da nossa alma. É uma história conhecida, uma história que é muito fácil de ser lida e de ser contada, mas é uma história muito difícil quando nós nos colocamos dentro dela. A palavra de Deus vai mostrar que esse jovem, ele chega até o Senhor Jesus. Provavelmente esse jovem, ele fazia parte de algum tipo de liderança daquela época. Ele era um jovem religioso. Uma coisa que fica clara é que ele fazia parte da elite da sociedade naquele período. E ele se aproxima do Senhor Jesus e ele faz uma pergunta que diz: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Naquele momento, a palavra de Deus começa a narrar uma conversa entre ele e o Senhor Jesus. E eles começam a falar um pouquinho a respeito do que é uma vida com Deus. E o Senhor Jesus diz: olha, você tem feito isso. E Jesus coloca ali naquele momento alguns dos mandamentos apresentados. E esse jovem começa a dizer: olha, eu não tenho cometido adultério, eu não tenho matado, eu não tenho roubado, eu não tenho dito falso testemunho e eu tenho honrado o meu pai e a minha mãe.
Ele tinha a resposta para aqueles 5 mandamentos que o Senhor Jesus apresenta a ele. E ele diz, olha, eu tenho observado isso desde a minha infância, porque eu tenho me preocupado em poder fazer aquilo que o meu Deus diz. E de repente, quando o Senhor Jesus ele apresenta tudo isso, aquele jovem ele responde com convicção. Ele era um jovem de coração bom, ele tinha verdadeiro interesse em agradar ao Senhor, e a vida religiosa dele começa a mostrar isso. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse talvez seria o 13º discípulo do Senhor Jesus, porque era essa a proposta que Jesus estava fazendo para ele no momento em que eles estão conversando. Mas de repente chega aquele momento e o Senhor Jesus começa a confrontar a história daquele jovem, confrontar as verdadeiras intenções do coração dele, fazendo com que ele refletisse no mais profundo interior da sua alma. E sabe, da mesma forma como o Senhor Jesus fez com aquele jovem, é a forma que Deus usa para tratar os discípulos dele. Muitas vezes o Senhor ele vai vir a mim e a você questionando as intenções do nosso coração, porque ele tem um único objetivo: sondar quais são os tesouros do nosso coração. Tesouros que às vezes nós criamos e que nós colocamos dando tanto destaque a essas coisas que impede às vezes que a nossa vida seja verdadeiramente entregue para aquilo que Deus tem nos chamado. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, o Senhor Jesus agiu assim com muitos dos seus discípulos. Quando ele chega a Abraão, lá no início de Gênesis, e ele diz, olha Abrão naquela época, e diz assim, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Senhor Jesus chega para ele e desafia ele, fala, você vai sair, você vai para um lugar que você ainda não sabe onde é, mas você precisa confiar que eu tenho o melhor para você. E a palavra de Deus diz que Abraão ele pega ali a sua esposa Sarai, ele pega ali, eu fico imaginando talvez ele pegando uma carrocinha, botando tudo que ele tinha indo. Mas eu fico tentando imaginar ele conversando com a Sara, né? Dizendo, olha Sara, nós vamos mudar de onde nós estamos aqui, dessa terra de Ur, e nós vamos para um lugar que Deus já tem preparado para nós. Aí eu fico imaginando Sara dizendo, mas onde é que é? Ele fala, eu não sei, mas a gente tem que crer que Deus tem o melhor e nós vamos. É assim que Deus faz. É assim que Deus fez com muitos daqueles discípulos, quando Ele chama alguns discípulos para que se tornassem seguidores, pescadores de alma. Quando Ele chega para Pedro, depois de uma pesca maravilhosa, em que eles pegaram muito peixe. Quem sabe de pescaria sabe que não pode deixar o peixe na rede. O peixe ele precisa ser retirado. E naquela época não tinha freezer, ele precisava ser limpo e salgado para que ele pudesse ser conservado. Mas a palavra de Deus diz que Pedro imediatamente ele deixa aquele lugar, deixa tudo aquilo que fazia parte da vida dele. Ele abre mão daquilo para que ele se tornasse pescador de homens. Foi assim com tantos outros que o Senhor Jesus chamou. E ele chega e diz, olha, você precisa abrir mão de algumas coisas para que você se torne meus discípulos. Caminhar com Jesus na nossa vida sempre vai trazer ensinamentos para a nossa vida. E sabe de uma coisa que eu tenho observado em cada momento que eu tenho caminhado na presença de Deus? É que não tem como andar com Cristo sem ter uma entrega total e absoluta dos tesouros de nosso coração. Não tem. Enquanto o Senhor Jesus ele não for o maior tesouro da nossa vida, do nosso coração, nós não vamos ter nada. Porque as nossas intenções e a nossa confiança vão estar sendo depositado em coisas ou talvez pessoas que não é o próprio Deus que tem planos e projetos para a nossa vida. Por isso que eu gosto de dizer que viver o cristianismo é quando nós entendemos que nós temos que morrer para nós mesmos para que Cristo comece a viver em nós e através da nossa vida.
É isso que Gálatas 2:20 vai dizer, olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É nós deixarmos de viver a nossa vida simplesmente para nós mesmos, mas nós estamos abrindo a oportunidade para que Cristo, Ele entre no nosso coração e comece a mudar o nosso jeito de viver, para que se torne um jeito que agrade ao Senhor. É o mesmo simbolismo que existe no batismo, no gesto onde nós estamos morrendo para nós mesmos e renascendo numa vida na presença de Deus e cheio do Senhor. E nós estamos aprendendo a desfrutar dia a dia de uma caminhada que Deus tem preparado para nós. Agora, quando o Senhor Jesus ele diz isso e ele começa a confrontar o coração daquele jovem, a palavra de Deus vai dizer que ele sai triste e ele vai embora decepcionado. Ele era um jovem que parecia estar muito perto daquilo que Deus tinha para a vida dele, mas na verdade o coração dele estava longe daquilo que o Senhor tinha para ele. Deus, quando Ele olha para a nossa vida, Ele não olha simplesmente para aquilo que nós estamos fazendo, mas Ele olha para dentro do nosso coração e Ele sonda a cada tempo, a cada momento, as motivações do nosso coração. Aquele jovem era um jovem de muitas posses, que ele teve muita dificuldade de abrir mão daquilo, para que ele pudesse seguir o Senhor. Foi muito difícil para ele. Agora, existe um contraponto na palavra de Deus com a história desse jovem rico, que é a história de um endemoniado de Gadareno. Era um homem que vivia nos sepulcros e quando o Senhor Jesus ele se aproxima dele, esse homem começa a bradar em alta voz aqueles espíritos que faziam parte ali da vida daquele homem. E o Senhor Jesus vai com toda a autoridade e tira todos os demônios da vida daquele homem. E a palavra de Deus começa a relatar uma história em que ele se aproxima do Senhor Jesus e ele faz um pedido também para ele. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8, versículo 38, ele diz que o homem a quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. E assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus havia feito por ele. Olha o contraponto desse texto. O jovem rico era aquele que possuía muitos bens e muitas posses. Esse homem que havia sido liberto pelo Senhor Jesus, ele não tinha praticamente nada. Ele havia perdido tudo. Há muitos anos ele vivia morando ali nos sepulcros. E ele se aproxima de Jesus e ele pede ao Senhor Jesus para que ele pudesse entrar naquele barco, para que ele pudesse andar com o Senhor Jesus. E Jesus não permitiu que ele fosse com ele. E quando eu começo a ler essa história, eu vejo que Deus tem planos e propósitos específicos para a nossa vida. Mas a orientação do Senhor Jesus foi, olha, volte para a sua casa. Lá onde você saiu tem gente machucada, tem gente ferida, tem gente que foi completamente influenciado com o seu jeito de viver até hoje. E você precisa ir para lá, para que seja restaurado o coração das pessoas de dentro da sua casa, lá na sua família. Deus ele não permitiu que aquele homem, mesmo com poucas posses, ele continuasse a segui-lo como um discípulo naquele lugar, porque Deus tinha planos para que ele restaurasse a família. E quando esse texto começa a trazer a vida do jovem rico, eu vejo que Jesus ele começa a mexer na ferida daquilo que era a vida daquele jovem. Ele começa a mexer com aquilo que era importante, mas o que o próprio Senhor Jesus queria sondar era que nível de comprometimento, que nível de compromisso ele teria com o Senhor Jesus, com o projeto que Deus tinha para a vida dele. E o próprio Senhor Jesus sabia que existia áreas do coração daquele jovem que precisava ser entregue para a glória de Deus. É assim que o Senhor faz.
Você já parou para refletir na sua vida, na sua história, no seu coração? Qual é o lugar que o Senhor e a vontade dEle ocupa no seu coração? Como você tem visto a tua vida com Deus e como você tem vivido os seus dias na presença de Deus? Quando você faz as suas orações, que você tem o seu tempo a sós com o Senhor, o que você tem pedido ao Senhor? Qual a verdadeira motivação no mais profundo da sua alma de se apresentar diante do Senhor? Quando você para diante de Deus e começa a fazer os seus pedidos, muito daquilo que você tem colocado diante de Deus e pedido ao Senhor vai refletir aquilo que está dentro do teu coração. Quais são os tesouros do seu coração que precisam ser entregues para que Deus e a vontade dEle sejam manifesta dentro da sua vida? Quais foram as motivações que fizeram com que você clicasse para participar deste culto online aqui da Igreja Batista Prudentina? A sua motivação na busca de Deus pode transformar completamente a sua forma de enxergar a vida. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus da mesma forma como aquele jovem. Nós procuramos a presença do Senhor e nós começamos a dizer: olha Deus, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho me humilhado. Eu sou uma pessoa que busca o Senhor com sinceridade. Mas uma coisa que Deus ele sempre vai fazer a gente pensar e refletir são quais são os tesouros que têm tomado o lugar muitas vezes do Senhor na nossa vida. Quais são essas motivações? A discussão e a conversa ali entre Jesus e aquele jovem não tinha nada a ver com riqueza, não tinha nada a ver com o dinheiro que nós conhecemos. Mas o objetivo do Senhor era identificar quais eram os tesouros do coração dele, aquilo que ele tinha como muito importante na vida dele, aquilo que ele tinha buscado e que ele valorizava como algo quase que vital dentro da vida e da história dele. Lembra no início dessa mensagem que eu falei que essa é uma história fácil de ser lida, muitas vezes fácil de ser contada, mais fácil de ser vivida? Queria que você pensasse um pouquinho. Você já imaginou que se nessa noite que você fosse dormir, o Senhor Jesus aparecesse a você, seja em sonho ou de alguma forma, e Ele vai dizer assim: olha, você aí, vende tudo que você tem. Sabe, a tua casa, o teu carro, aqueles bens que você construiu talvez a sua vida inteira, aquilo que você lutou tanto, que talvez fosse realização de um sonho dentro do teu coração, essas coisas mesmos, você vai pegar tudo isso e você vai vender e vai distribuir aos pobres. Qual seria a verdadeira atitude do teu coração? Como que você sairia desse encontro com Deus? Por isso que às vezes é muito fácil nós olharmos para essa história e nós julgarmos aquele jovem. Se o Senhor pedisse tudo que você tem, talvez o conforto que você tem vivido hoje, você está disposto a abrir mão para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida? Ah, meus irmãos, é muito difícil. E o Senhor Jesus conhecia as verdadeiras intenções daquele jovem. Da mesma forma como o Senhor, Ele conhece verdadeiramente as intenções do nosso coração, aquilo que tem valor quase que extraordinariamente vital na nossa vida, mas Deus deseja que cada detalhe da nossa história e do nosso entendimento seja colocado na mão do Senhor, para que Cristo possa viver em nós e agir através de nós de uma forma completa, porque o verdadeiro tesouro que precisa estar dentro do nosso coração é a própria vontade do Senhor dentro da nossa vida. E quando eu vou também lá para a vida de Abraão também no início, quando o Senhor Jesus chega e diz assim: olha assim, Abraão, você vai pegar o teu filho Isaque e vai para aquele monte, porque você vai sacrificar o teu filho lá no monte que eu vou te mostrar. Aquele mesmo Abraão que tinha deixado tudo e foi para ser aquele homem que Deus havia chamado, e de repente mais uma vez Deus aparece para ele e diz: olha, traz o teu Isaque que você vai me oferecer o teu Isaque. Sabe o que essa história de Abraão começa a mostrar para mim
E aquilo que pode acontecer na minha vida e na sua vida é que nós somos pessoas muito fáceis de começar durante a nossa vida e a nossa jornada a construir tesouros no nosso coração que vão ocupar o lugar daquilo que deveria ser de Deus na nossa vida. Por isso que existe a necessidade de todos os dias nós temos um encontro com o Senhor para que a gente possa sondar o nosso coração e verificar quais são esses tesouros que estão sendo criados por nós para que ocupe aquilo que é o lugar de Deus na nossa vida e na nossa história. Eu vejo Abraão com aquele coração todo temente ao Senhor, mas ele caminha até aquele monte levando o Senhor. Sabe qual é o desafio que Deus tem para a nossa vida na noite de hoje? É que nós temos que aprender a entregar os nossos tesouros diante de Deus, abrir mão dos tesouros do nosso coração, para que o principal tesouro da nossa vida seja o próprio Senhor Jesus Cristo, para que Ele se manifeste de uma forma especial dentro da nossa vida. Sinceramente, eu não sei se Ele vai devolver o teu Isaac da mesma forma como Ele devolveu o Isaac para Abraão. Mas uma coisa é certa, que sempre abrir mão daquilo que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida vai ser a nossa melhor decisão e a nossa melhor atitude. Quais são as coisas que o Espírito Santo de Deus começa a mostrar a você hoje que você precisa abrir mão? Tesouros que talvez você tenha cuidado com muito zelo. E isso, de repente, está fazendo um contraste com o teu desejo de querer servir ao Senhor e abençoar o Senhor com a sua vida. Isso tem atrapalhado o agir e o derramar pleno de Deus, do Senhor dentro da tua história. E Deus deseja se tornar o verdadeiro tesouro do teu coração. Quando Jesus se torna o verdadeiro tesouro da nossa vida, o nosso jeito de olhar para as coisas e para as pessoas começa a mudar, porque o nosso coração está quebrantado na presença de Deus e preparado para que Deus haja de acordo com a vontade dEle. E aí nós estamos preparados para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer dentro da nossa vida. Quais são os tesouros que Deus tem revelado ao seu coração nessa noite, que precisam ser entregues, que você precisa entregar talvez na presença do Senhor e dizer: Deus, me perdoe porque eu construí esses tesouros e eu acabei confiando mais neles, cuidando mais dele do que daquilo que o Senhor tem confiado a mim. Dos planos, dos projetos, talvez dos ministérios que Deus tem confiado a você. E o que o Senhor está dizendo é que quando nós colocamos o próprio Senhor Jesus como o principal tesouro, o único tesouro do nosso coração, as nossas prioridades serão mudadas. Nós não vamos mais oferecer para o Senhor aquilo que sobra, mas nós vamos oferecer para o Senhor a primícia da nossa vida, aquilo que deve ser a fundamental e única, a primeira importância da nossa vida. Nós não vamos mais oferecer ao Senhor o resto, aquilo que sobra, mas Ele será o primeiro na nossa vida e o reino de Deus será aquilo que é o primeiro na nossa vida, na nossa história, na nossa jornada, na nossa experiência com o Senhor. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração? Eu tenho alguns desafios para você nessa noite. E o primeiro desafio é que você identifique quais são os tesouros que têm tomado o lugar na sua vida. Quais são as coisas que impedem você de abrir mão dessas coisas, talvez de pessoas, de situações, para que você possa verdadeiramente seguir a Cristo, tornar um discípulo amado do Senhor, do jeito que a sua vida será completamente transformada e impactada. A vida e a história desse jovem rico foi retratada nessa história. Agora, aqueles que seguiram ao Senhor, nós vemos tantas outras histórias sendo contadas, porque eles permitiram que o Senhor fosse o dono da vida deles. E eles começam a ter tudo por ter o coração pertencente ao Senhor nas mãos de Deus. Nunca tenha medo de abrir mão daquilo que o Senhor lhe pedir
para que a vontade dele seja feita. O Senhor Deus vai te honrar. É o final desses versículos que a palavra de Deus diz, quando Pedro, Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. E o próprio Senhor diz, olha, vocês e todos aqueles que o fizerem, isso dessa forma serão honrados, porque eles estão debaixo daquilo que é a vontade de Deus. Você consegue identificar quais são os tesouros que você precisa abrir mão? Coloque hoje nas mãos do Senhor e dizendo, Deus, eu quero abrir mão disso, para que eu possa segui-lo do jeito que o Senhor deseja, do jeito que o Senhor quer que eu faça, e a sua vida vai começar a ser diferente. Agora, você que acompanha essa mensagem, talvez você tenha percebido que os tesouros do seu coração é simplesmente a sua vida religiosa, e você acha que a sua vida religiosa já é suficiente para os planos que Deus tem vivido para você, talvez da mesma forma como aquele jovem rico. Mas o que o Espírito Santo de Deus começa a falar nessa noite é que religiosidade nunca será suficiente na presença de Deus. O que você precisa ter é um encontro com o Senhor Jesus e seja capaz de abrir mão, talvez, do tesouro da religiosidade para começar a viver a sua vida do jeito que Deus quer, do jeito que o Senhor Jesus tem prometido para você, do jeito que o Senhor Jesus deseja que você viva. E hoje a sua decisão e a tua entrega do tesouro que tem ocupado o lugar do Senhor Jesus no seu coração é abrir mão dessa religiosidade. E se você deseja fazer isso, eu queria lhe convidar para fazer uma oração, permitindo que o Senhor Jesus entre dentro do teu coração e tome conta dos detalhes da sua vida. Que o Senhor abra o teu entendimento para a proposta que Deus tem feito a você. Se você tem entendido que você é essa pessoa que precisa abrir mão desse tesouro do teu coração, para que o verdadeiro tesouro, Jesus Cristo, tome conta da sua vida, eu queria convidar você a fazer essa oração. E essa oração é uma oração simples, mas uma oração que com sinceridade de coração vai lhe permitir fazer com que Cristo se torne o verdadeiro tesouro da sua vida e você vai ter a garantia de eternidade, porque esse Senhor prometeu que Ele faria sim. Essa era a proposta que Ele tinha e que estava sendo anunciada ali naquele lugar. Por isso, Jesus precisa ser o verdadeiro tesouro do nosso coração. Se você é essa pessoa, eu queria que você repetisse essa oração comigo e você dissesse assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que o meu coração tem acumulado tesouros que não têm agradado ao Senhor. Mas hoje eu abro mão de tudo isso para que Cristo Jesus viva no meu coração, para que o Senhor Jesus se torne o verdadeiro tesouro da minha vida. Por isso eu me arrependo de estar vivendo longe da Tua vontade. Eu peço perdão por isso e eu peço para que a Tua vontade se manifeste na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, eu queria desafiar você a procurar ajuda, talvez aqui no chat dessa transmissão, ou você vai mandar uma mensagem para a pessoa que te enviou o link, dizendo, olha, eu fiz uma oração onde eu estou abrindo mão de tesouros no meu coração, para que o verdadeiro tesouro, Jesus Cristo, tome conta da minha vida. E essa pessoa vai te ajudar a dar os próximos passos e você vai viver com a convicção de que a melhor opção que fazemos é quando o Senhor se torna o verdadeiro tesouro da nossa vida. O desejo do meu coração é que essa semana seja uma semana abençoada e que você já sinta a presença de Deus e a experiência do que é verdadeiramente ter o Senhor Jesus como o verdadeiro tesouro da tua vida, do teu coração. E nada mais vai impedir o agir de Deus através de você. Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Maior que o mundo,
Bem, irmãos, encerrando o nosso culto agora, agradecemos pela presença virtual de todos vocês. Não esqueça de enviar esse link desse culto para a pessoa que você se lembrou nesse momento, para aquela pessoa que veio à sua mente durante a pregação. Encaminhe. Lembre-se que não é necessário assistir o culto sempre no horário aqui ao vivo. Você pode encaminhar para a pessoa assistir mais tarde, para assistir depois, fica salvo lá no YouTube. Então, não deixe de abençoar alguém com isso. Lembrando mais uma vez de fazer aquele roteirozinho, né, de curtir, de compartilhar lá nas redes sociais. E vamos encerrando aqui mais um domingo na presença de Deus. Vamos orar encerrando este culto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, possa envolver o coração de cada um dos teus filhos que estão acompanhando essa transmissão. Que a graça do Senhor Jesus, o verdadeiro tesouro do nosso coração, tome conta da nossa vida e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir na nossa vida, naqueles que estão participando deste culto e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.